Hoje vamos resolver alguns exercícios sobre calorimetria. Então, o exercício número 1 diz o seguinte: dois corpos sólidos receberam a mesma quantidade de calor e sofreram o mesmo aumento de temperatura. Podemos concluir que os corpos têm a mesma massa específica, ou seja, eles têm a mesma quantidade de massa? Não, né, gente? Porque dependendo do tipo de material, vai mudar. A densidade? Não. O calor específico, gente, o calor específico a gente sabe que é a razão entre a capacidade térmica e a massa de um corpo, né? Então, não é. A capacidade térmica, o que é a capacidade térmica? É a razão da quantidade de calor, né, que recebe ou então cede, e a respectiva temperatura, gente. Então, se ela sofre interferência da temperatura, seria capacidade térmica. O coeficiente de dilatação, não, né, gente? Nós não estamos falando em dilatação aqui. Então, a resposta certa é a letra D, a capacidade térmica. A questão número 2 diz assim: é dada a tabela abaixo de 5 substâncias que inicialmente estão à mesma temperatura. Se fornecermos a mesma quantidade de calor a 5 substâncias, qual atingirá a maior temperatura? Gente, então aqui nós temos o Czinho, que é de calor específico, e a massa, né? Então, o que eu preciso descobrir, gente? Eu preciso descobrir a minha capacidade térmica, que é o meu Czão, porque é o meu Czão que vai dizer entre a razão da quantidade de calor que vai receber ou vai ceder, né, pela variação de temperatura. Como que eu vou calcular, então, esse meu Czão? O meu Czão é igual a massa vezes o calor específico do material. Então, eu vou multiplicar o valor da massa pelo valor do calor específico. Então, aqui nós temos da substância A, que vai ficar 200 gramas vezes 0,2, que vai ficar igual a 40. A substância B, então, vai ser igual a 400 vezes 0,4, que vai ficar igual a 160. A minha substância C, então, vai ser 600 vezes 0,05, ser igual a 30. Na substância D, a minha capacidade térmica vai ser 800 vezes 0,6, fica igual a 480. A capacidade térmica da minha substância E, então, vai ser 1000 vezes 0,01, é igual a 10. Então, agora nós temos que ver aqui qual é o menor valor. Por que é o menor valor? Porque, gente, a capacidade térmica é o calor necessário para variar em uma unidade de temperatura. Então, quanto menor for o valor da minha capacidade térmica, menos calor eu vou necessitar. Então, será a letra E. Na letra E que precisa de menos calor, porque é a que tem menor valor de capacidade térmica, então eu preciso menos calor para variar a temperatura. A questão número 3 diz o seguinte: um corpo de massa de 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4 calorias por grama por grau Celsius. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 para 35 graus. Pessoal, vamos tirar primeiro os dados dessa questão. Um corpo de massa de 200 gramas, então aqui está a minha massa, 200 gramas. De calor específico, esse meu material ele tem 0,4 calorias por grau Celsius, por grama por grau Celsius, né? Eu quero saber a quantidade do calor que esse corpo deve receber para que essa temperatura ela aumente. Ela estava a 5 graus e para que ela vá a 35 graus.
Então, aqui eu vou ter a minha variação de temperatura. Então, a minha temperatura final vai ser 35 graus Celsius e a minha temperatura inicial é de 5 graus Celsius. Então, gente, nós vamos utilizar a fórmula que é igual a Q, igual a massa, vezes o calor específico do material, vezes a variação de temperatura, tá? Isso aqui para a letra A. Olha só, então, a minha quantidade de calor é o que eu quero descobrir, né? Tá aqui, ó, quantidade de calor. Aí, a minha massa é 200 gramas, vezes o calor específico do material, que é 0,4. A minha variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a minha temperatura final é 35 menos 5, que era a minha temperatura inicial. 35 menos 5 fica igual a 30, a 2.400. 2.400 calorias, tá? Esse é o valor, então, da minha quantidade de calor. Agora, eu quero saber a capacidade térmica, que é a letra B, a capacidade térmica do corpo. Então, a minha capacidade térmica, ela vai ser aquele o meu Czão, lembra? Que vai ser a quantidade de calor dividido pela minha variação de temperatura. A quantidade de calor eu já descobri aqui em cima, que é 2.400. Dividido pela minha variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, fica igual a 30. 2.400 dividido por 30 fica igual a 80. 80 o que, gente? Cal por Celsius. A questão número 4 diz o seguinte: um bloco de ferro com massa de 400 gramas foi aquecido de 20 graus para 40 graus Celsius. Qual foi a quantidade de calor necessária para elevar essa temperatura? Vamos tirar, então, os dados. Olha só, um bloco de ferro com massa de 400 gramas. Então, a minha massa é 400 gramas. Ele foi aquecido de 20, então, essa aqui é a minha temperatura inicial, a 40 graus. Essa aqui é a minha temperatura final. Então, a temperatura inicial, 20 graus Celsius e a minha temperatura final 40 graus Celsius. Pessoal, olha só aqui, ó, eu tenho o material que é feito esse meu bloco. Então, tem lá aquela tabelinha dos calores específicos e o calor específico do ferro é 0,11. Então, com esse valor aqui, eu consigo achar a quantidade de calor, que é igual ao quê? Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a massa é 400 vezes 0,11 vezes a minha variação de temperatura, que era a temperatura final é 40 menos a temperatura inicial, que era 20. 40 menos 20 fica igual a 20. Então, 400 vezes 0,11 vezes 20. Fica igual a 880 calorias. Esse é a quantidade de calor necessária, então, para eu aquecer de 20 para 40 graus esse bloco de ferro. A questão número 5 diz assim: uma peça de prata com massa de 5 gramas foi aquecida de 30 para 40 graus. Qual foi a quantidade de calor necessária para elevar essa temperatura? Vamos retirar os dados. Olha só, aqui a minha massa é 5 gramas. Então, a minha massa, 5 gramas. Ela foi aquecida de 30, então essa aqui é a minha temperatura inicial, para 40. Essa é a minha temperatura final. Então, a minha temperatura inicial é 30 graus Celsius e a minha temperatura final é 40 graus Celsius. Qual foi a quantidade de calor? Eu quero saber o meu quê? Olha só, mas eu tenho o material que é feito, que é prata. Então, é só eu ir lá na minha tabelinha e procurar o valor do meu calor específico. O valor do meu calor específico para a prata é 0,056 calorias
dividido por grama vezes graus Celsius. E olha só, gente, que bacana aqui, ó, o que eu preciso verificar. Eu tenho a minha massa em gramas, então aqui, ó, olha a minha unidade aqui do meu calor específico, tem que ser gramas. Olha aqui, ó, a minha temperatura, aqui na minha unidade do calor específico está em graus Celsius, e a minha temperatura aqui também está em graus Celsius, tá? Tem que prestar atenção nisso, gente. Então, vamos aplicar a fórmula agora, que é quantidade de calor vezes igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a minha massa é 5 gramas, o meu calor específico é 0,056 vezes a variação de temperatura. A minha variação de temperatura é a temperatura final, que é 40, menos a temperatura inicial, que é 30. 40 menos 30 fica igual a 10. Então, agora é só nós calcular. 5 vezes 0,56 vezes 10, que fica igual a 2,8. 2,8 o quê? Calorias. Olha aqui, gente, já tá lá na unidade mostrando do meu calor específico. Então, eu necessito de 2,8 calorias para aumentar essa temperatura de 10 graus nessa minha peça de prata.